faça injustiça. Ainda e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Foi só até aí, né? Tem versículo 11. Amém. Muito obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Se não quiser que eu leia novamente, não. Aleluia. Lê mais uma vez, então, por favor. Glória a Deus. Apocalipse 23, versículo 11. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém, varão. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, para a gente entender o livro de Apocalipse, glória a Deus, glória a Deus, é um livro que é relatado por João, mas só que a revelação não é de João, é a revelação de Deus, né, para a igreja, né, que Deus permitiu João ver, João saber, ali quando ele estava ali, né, glória a Deus, me surgiu um branco aqui, deixa eu ver, glória a Deus, ali quando ele estava, oh glória, santo é o Senhor Jesus, glória a Deus, me deu um branco aqui, irmãos, mas enfim, é o livro que Deus mostrou a revelação para João passar e relatar para as igrejas, né, da Ásia Menor, naquela época. Então, nós acabamos de ler aí, o nosso irmão leu, é claro, né, verdade, ele leu o final do livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 11. É um versículo muito conhecido. Creio que é um versículo muito citado, creio que é uma passagem muito conhecida. Você que me ouve neste momento, preste atenção nessa palavra de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Aleluia. Então, é a revelação de Deus. É a revelação de Deus, aleluia, para, aleluia, o teu servo João. Nós podemos ver que o livro de Apocalipse, para a gente entender ele tem diversas formas de ser interpretado. Né? Há 4 abordagens, né, para a interpretação do livro de Apocalipse. Né? A primeira, se não me engano, é a pretérita, que ela interpreta os eventos e as visões como pertencentes ao passado, só que particularmente ao Império Romano do século I. E a segunda, nós podemos ver que a segunda abordagem de interpretação, para a interpretação, é a abordagem histórico-futura, que vem afirmar que o livro de Apocalipse é uma visão panorâmica da história, desde o século I até a segunda vinda de Jesus. A terceira abordagem é a simbólica, ou melhor, alegórica, que defende que o livro do Apocalipse retrata o contínuo conflito entre as forças do bem e o mal ao longo de toda a história humana. E a quarta, pela qual eu já tive entendimento, né, porque eu estudei isso na minha Bíblia de estudo, palavra-chave. E a quarta abordagem é a qual eu mais defendo, a qual eu mais uso e medito, que é a visão futurista, que afirma que do capítulo 4 até o fim, o livro do Apocalipse trata de eventos do fim dos tempos, ou seja, coisas que não era para aquela época. Se você for ver Apocalipse capítulo 1 até o final do 3º, vai falar de passagens, vai falar de situações e de acontecimentos naquela época, quando João viu, quando João ficou sabendo, quando João subiu, quando João foi ali e recebeu a revelação do Pai para a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. Aleluia. Então nós podemos ver que do capítulo 4 até o fim, o livro do Apocalipse ele trata de eventos do fim do tempo. E de acordo com essa teoria,
O livro do Apocalipse ele não está tão interessado nos eventos da época de João, da época da Ásia Menor, da época daqueles eventos como nos eventos históricos que é antigos ou posteriores. Só que particularmente as coisas que ocorreram em conexão com a segunda vinda de Cristo. Então, aqueles que defendem essa teoria, eles esquematizam o livro do Apocalipse da seguinte forma. O capítulo 1 trata do passado. Os capítulos 2 e 3 discutem das coisas da sua época, da época daquele tempo. Os capítulos 4 até o 22, que nós lemos, tratam de coisas que ainda estão por vir. Entre elas, o dia do Senhor, bem como a segunda vinda de Cristo. E foi lido pelo nosso irmão o verso 11, que disse lá, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu quero dizer algo para os irmãos a respeito do contexto desse capítulo. Glória a Deus. Se a gente for ver, um capítulo antes, vai falar a respeito do novo céu, da nova terra. Vai falar a respeito da nova Jerusalém, que desce do céu. E aqui, no capítulo 22, vai dizer sobre as promessas finais, sobre os últimos acontecimentos, ou a conclusão de tudo. Porque quando chega em Apocalipse 22, irmão Nicolas, é o fim de todas as coisas. Por quê? E é o fim de todas as coisas no livro e é o fim de todas as coisas na terra. Porque quando alcançarmos Apocalipse 22, que descerá a nova Jerusalém, mas antes, tudo isso aqui vai ser derribado. Como Cristo falou em sua palavra, não há pedra sobre pedra que não será derribada. Ele falando para os seus discípulos pedindo sinais, pedindo quais seriam os sinais dos últimos tempos, e ele falou, vai ser assim. Ou seja, esse tempo, essa terra, tudo vai ser destruído. Por isso o nome, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Porque vai se fazer tudo novo. Se fosse restaurar como pessoas estão pregando aí em cima dos altares, umas doutrinas do inferno, de que não condiz com a palavra de Deus, que diz que Deus vai restaurar. Isso é doutrina dos testemunhas de Jeová, que diz que por esses dias o Cristo vem para trazer a paz. Por esses dias o Cristo vem para apaziguar a terra. Por esses dias Deus vai trazer uma transformação, uma limpeza, e nós já vamos ficar aqui por essa... Ei, eu quero te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que quando terminar as 70 semanas de Daniel 2 e Daniel 9, que dá os detalhes sobre o período do reinado, do império, pela qual Cristo deu ali o tempo de todos os reinados, desde Nabucodonosor, desde Medo-Persa, desde o reinado grego, e de lá para cá ainda estamos vivendo esse reinado que está passando pela mão do homem. A Bíblia diz em Daniel 2 que há uma estátua com diversas cores. A cabeça é como de ouro fino, o peito de prata, as pernas de bronze com ferro e os pés de ferro com barro. Ou seja, ali simboliza cada reinado. O mais forte foi o de Nabucodonosor daquela época, né, não é sacrifício, do cativo lá, o cativeiro babilônico. Aí depois dele vem o Medo-Persa, depois dele vem o outro, depois dele vem o outro. Então nós estamos naquela estátua, mas nós estamos nos dedos dos pés para ela se cumprir. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando se cumprisse as 70 semanas que ele mostrou para Daniel, aí viria o fim. E vindo o fim, sai das 70 semanas, pula para Apocalipse capítulo 6. A 6 primeira abertura do 6 selo. Aonde a abertura do primeiro selo vai liberar um cavaleiro do cavalo branco, pela qual muitos pregadores e pastores eu vejo que pregam dizendo que é Jesus. Jesus vem no cavalo branco? Sim, mas também esse cavaleiro que vem no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6
é o anticristo. Em detalhes, para você saber e qual discerne qual é Jesus e qual não. Ei, notas, o anticristo, quando abriu os 6 primeiros selos, Jesus, a igreja ela já vai ter sido arrebatada. Aí Jesus, ele vai dar legalidade pro anticristo e transformar, edificar um terceiro templo em Jerusalém. E aqueles que rejeitaram naquela época os judeus o Messias prometido, eles vão acreditar que o anticristo é o Messias prometido e vão aceitar a besta. Eles vão aceitar o falso profeta. Eles vão aceitar o anticristo sentado ali no trono, achando que é o Messias prometido. Então, vamos aqui entender um pouco mais dessa palavra. Que tudo que eu estou levando de Daniel para cá, porque não tem como pregar Apocalipse sem antes entender Daniel. Porque não é Daniel que complementa Apocalipse, é Apocalipse que complementa Daniel. Porque as maiorias profecias da antiguidade, escatológica, futurística, estão em Daniel. Olha lá, lê depois Daniel 2, vai falar da estátua. Lê depois Daniel 9, que vai falar das 70 semanas ou a 70ª semana de Daniel, pela qual Deus falou que quando cumprisse ela, aí viria um fim de toda a humanidade, de toda a terra. Só que naquela estátua, naquele governo de Nabucodonosor, ele não existe mais. Ele foi vivenciado naquela época e passou. Foi 7 semanas de anos que foram cumpridas no reinado de Nabucodonosor pela cabeça da estátua ouro fino. Embaixo, no reinado superior de peito, no peito ali de prata, foi um reinado, se não me engano, medo-persa, que foi cumprido, foi um reinado maior, até hoje, que foi cumprido 62 semanas de anos. Ou seja, com Nabucodonosor cumpriu 7, com Medo-Persa 62, que cumpre 69 semanas de ano. Ou seja, sabe o que a Bíblia diz? Que falta 1 semana de anos para chegar no fim daquela estátua. E chegando no fim é onde começa a grande tribulação. Então vamos entender um pouco mais. Quando terminar essa semana de ano única, que falta 1 semana de ano, falta um ano para completar os 70 e as 70 semanas de ano. Completando ela, Apocalipse, a abertura dos 6 primeiros selos, qual o primeiro selo que Jesus abre, vem um cavaleiro do cavalo branco que vem sozinho e vai direto, passando ali pelo Rio Eufrates, vai direto para Jerusalém. Ele vai direto ali onde estão os judeus, ainda nesse presente momento, onde o templo está derribado, o segundo foi derribado e não levantaram o outro, aonde vai levantar o terceiro. Ou seja, a igreja sobe. Enquanto a igreja sobe, o selo é aberto, o anticristo sai. Então quem não subir, vai passar pela tribulação. Então vamos entender mais um pouquinho da palavra de Deus. Aqui está dizendo em Apocalipse que a respeito de promessas do fim, promessas finais ou uma conclusão, pela qual no verso 11 vai dizer: aquele que é injusto, faça injustiça. Ainda continua, se aprofunda. E quem está sujo, suje-se ainda. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Aqueles que estão pegando no microfone, ousando subir no altar de Deus de qualquer forma, em pecado, na impureza, com a mão suja, na pornografia, na mentira, no engano, na cobiça, na lascívia, tudo aquilo que causa uma desgraça. E desgraça é a falta da graça, a falta da misericórdia, a falta de Deus. Então todos esses que estão assim, Deus ainda falei, tá sujo, vai se sujando mais. Quer assim, ficar na impureza? Tá se pintando, tá parecendo a Jezabel da vida, que se pintava os olhos, o rosto, para tornar o povo de Deus ali cativo para comer e participar da prostituição. Continua, se suja mais. Quer continuar blasfemando contra o Espírito Santo? Blasfeme mais. Tá sujo, tá imoral, tá sem vergonha nenhuma na cara, tá sem caráter. Continua, vai fundo. Você tá achando que você vai parar na onde? Continua se sujando mais. Você tá como uma lama, porque antes era barro, agora tá com uma lama. Continua mais com uma lama, vira uma força, vira o que quiser virar, vai profundo, você vai ver onde é que vai suceder, onde é que vai acabar isso. E a palavra de Deus é tão tremenda que Deus, ele não vai forçar ninguém para entrar no reino de Deus. Tá sujo? Vai se sujando. Só não acha que é uma coisa
que vai passar pelaquela grande porta, pela qual entra na cidade preparada que tem 12 portas, com os 12 nomes das 12 tribos, aleluia, de Benjamim, se eu não me engano, que é assim que será Jerusalém, conforme a palavra de Deus diz. 12 portas, o nome de cada uma das tribos, que são 12 tribos, aleluia. E cada tribo, se eu não me engano, aleluia, eu esqueci a quantidade, mas são muitos. Acho que é 144 mil assinalados. É 12, isso, é 144 mil. 12 mil de cada tribo. Aleluia. E vai ter o nome lá, aleluia, em cada porta das suas tribos. Então, irmãos, vamos entender um pouquinho mais. Quando a palavra diz que ele quer surge mais, é que está dizendo, ei, está chegando a hora. Você que está em santificação, santifique-se mais. Você que está se esforçando, jejuando, lendo, orando, buscando, se humilhando, subindo o monte, descendo a vigília, indo, fazendo a obra de Deus, se dedicando, lendo, cursando. Você que está buscando, continua, santifique-se mais. Você que está querendo aprender de Deus e aprofundar, entender, sair da ignorância, sair do desprovimento, aleluia, continua, vai a fundo e desça a casa do oleiro, porque lá ele vai dar mais entendimento e aquilo que não chegou aos nossos olhos, aquilo que não desceu ao nosso coração e aquilo que não chegou ao nosso ouvido é o que ele há de manifestar sobre a nossa vida naquele grande dia. Então nós temos que entender que é chegada a hora. Oh, glória! É chegada a hora pela qual nós temos que entender que ou nós vai melhorar ou nós vamos piorar. Ou nós melhora de vez e se conserta e leva a sério, ou já cai logo, já pula do barco. Por quê? Porque quer pregar e quer ficar na lasciva, quer pregar e quer ficar assistindo X vídeo, quer pregar e quer fumar, quer pregar e quer beber, quer pregar e quer viver, aleluia, cobiçando, adulterando, dando ideia, dando em cima das irmãs. Isso é coisa de ímpio, é melhor sair pra fora. Pula do barco, sai pra fora. O que é sujo, suje-se mais. Tá ficando louco, irmão? Não tô. A palavra diz: aquele que é sujo, suje-se mais. É melhor, irmãos, aqueles que estão profanando o nome de Deus e subindo nos altares de qualquer forma, é melhor eles caírem pro mundo do que profanar o nome de Deus e brincar com as coisas de Deus. Deus não vai forçar ninguém para ser salvo. É como Jesus falou, se alguém quiser. Se alguém quer, quem quer? Fila direita. Não quer? Vai para a esquerda. Assim como será apartado o bode do meio das ovelhas. Assim como será colhido no tempo do maduro, no tempo da colheita, o joio, aleluia, o trigo do meio do joio. O joio vai ficar lá daquele mesmo jeito, verde, sem amadurecer, sem produzir, sem multiplicar, sem entrar os talentos para Deus. Aquilo que Deus deixou é como lobos, é querendo chupar a lã das ovelhas, é querendo tirar a pele, a carne, chupando os ossos, aleluia, querendo sugar a alma das ovelhas. Assim como está relatado em Miqueias, capítulo 3, verso 4. Aleluia, como muitos não estão levando a sério a palavra de Deus. E ele fala, aqueles profetas, aqueles sacerdote podre, aqueles vendidos, comprados, aqueles profetas que profetizam por dinheiro, aqueles, aleluia, que evangelizam por interesse, aqueles que pastoreiam querendo receber um presente em troca, aqueles que fazem já querendo receber. Esses são aqueles que chupam a lã das ovelhas. Esses são aqueles que tiram a pele, tiram o osso, chupam o osso, esmiuçam o osso e colocam na panela, de jeito que vai fazer como se fosse um caldeirão, vai acabar com tudo e está cozinhando as almas de Cristo. Irmãos, é chegada a hora. É chegada a hora. Aquele que está santificando, eu porém vos digo, se esforça, se santifique mais, porque haverá tempo de perseguições, haverá tempo. Hoje eu e você tem a legalidade de andar com a Bíblia no meio da rua, pregar na Cracolândia, pregar no tráfico, pregar para quem tá cheirando, quem tá fumando, quem tá prostituindo, na frente da casa noturna, na frente da casa de macumba. Nós temos essa oportunidade.
pregar na frente de um batalhão, de um pavilhão da polícia. Hoje nós temos uma oportunidade, mas vai chegar um dia que nem tudo vai estar como está aqui, porque já tem países que morreram por uma página da Bíblia, já tem países, né, islâmico, na Índia, como tomaram um tiro de fuzil AK-47, um só para morrer na cabeça, tendo ali cativos por causa do nome de Jesus Cristo. E ele mesmo diz: aquele, porém, que quiser viver por amor do meu nome, padecerão injustamente. Aquele, porém, que quer vir após mim, tem um porém, você vai ter que fazer o que? Nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz, siga-me. Que ele está dizendo que, primeiro você vai segurar o fardo, primeiro você vai segurar aquilo que eu vos entreguei. A oportunidade está no teu peito, é pesada, mas leva. Não tô aguentando, tô chorando, prossiga. Eu não vou aguentar, não, segura, não serra a cruz no meio, não. Leva ela contigo, leva nas costas, leva no ombro, leva na perna, leva onde tiver que levar, põe na cabeça. Como muitos daqueles, aleluia, que eu não sei de qual se é da Bahia, se é do Ceará, leva as coisas na cabeça equilibrando, leva a cruz, aleluia, não deixa a cruz para trás e nem tenta serrá-la ao meio, porque haverá um dia que nós não teremos mais a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Oh, maravilha! Haverá um dia que aí a gente vai ver quem é verdadeiro. Já pensou, irmão? Se for parado na rua, porque às vezes você não precisa nem ter Bíblia. Muitos vão deixar a Bíblia em casa, como já está acontecendo, quer usar a Bíblia pelo celular. Muitos já não levam a Bíblia para o culto. Não, vou com o celular mesmo, no celular tem. Né? E vai acontecer naquele dia. Vai ter cristão que vai deixar de se vestir como cristão. Por quê? Porque senão vai morrer. Eu vou falar. Vai ter cristão, aleluia, que vai deixar de ser crente e vai negar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando vê uma pistola apontada na ponta da cabeça, na meio da testa, ei, tu é cristão, tu vai morrer agora. Nós vamos te matar, nós vamos te esquartejar. Você serve a ele, nós vamos acabar com a tua vida. E então, nós temos que entender que já aconteceu, tá acontecendo e vai acontecer mais ainda. Como muitos já morreram na Índia, como muitos já estão morrendo na China, em outros lugares, todos aqueles que inventam de proclamar, aqueles que inventam, aleluia, de dizer no nome de Jesus, eles foram apedrejados, amordaçados, esquartejados pelo amor da palavra de Deus. Então é tempo de a gente se santificar mais. Jejua, sabe por quê? Sabe por quê que tem crente que não suporta as batalhas? Porque não jejua, o seu espírito está fraco. O jejum é o fortalecimento da alma e do espírito, enquanto tu mortifica o pecado e mortifica a tua carne. Tem gente que não consegue jejuar, eu entendo, é uma prova. Quando tu vai jejuar, já te dá dor de cabeça. Quando tu vai jejuar, teu estômago quer brigar com você, que quase te devora de dentro para fora. Mas você tem que entender que tem que ser feito. É primordial, é interessante, uma prática importantíssima para os cristãos. Jejuar. Ai daqueles que não jejuam, irmãos. Ai daqueles que não jejuam. Por isso que tem muitos abatidos, ansiosos. Por isso que tem muitos preocupados, atemorizados, espantados. É por isso que tem muitos, aleluia, presos na ansiedade. Porque a ansiedade é algo terrível na vida do ser humano. Mas quem se dedica para se aproximar mais de Jesus, essa pessoa ela é curada de tudo, irmãos. Irmãos, só de eu levantar minha mão para Jesus, no dia 3 de janeiro de 2022, quer dizer, ali eu não aceitei a Jesus não, mas eu estava indo no culto. Eu aceitei a Jesus perto de março de 2022. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu vivia aqui na janela da minha casa, enxergando coisa onde não tinha. Eu ficava vendo um homem que ficava me vigiando. Era só ficar à noite. Uma coisa era terrível. As trevas é terrível. Era só cair à noite, que a janela fica do lado da cabeceira da minha cama. Ou seja, quando eu estou sentado aqui perto da cabeceira de onde eu deito com a cabeça,
Quem passa nos corredores me vê e eu vejo quem passa nos corredores. Ou seja, eu vi uma pessoa me olhando no meu quintal, com a cara na minha janela, com a cara do lado da minha, me olhando 24 horas, com uma arma na mão tentando me matar. Ou seja, isso era opressão. Mas desde o dia que eu me entreguei para Jesus e comecei a abrir um jejum, todo o mal caiu por terra e nunca mais voltou. Tudo aquilo que era ilusão, tudo aquilo que o capeta, o cabrunco, o cabloco, o Chiquinho, sei lá, ali o Chico Tripa, tudo aquilo que ele programava contra a minha vida, aleluia, caiu por terra. Sabe por quê? Porque uma vez que nós nos dedicamos por inteiro, por verdade, aleluia, com força, não há lugar, aleluia, para depressão, não há lugar, aleluia, para ansiedade, não há lugar para preocupação, irmãos, aleluia. Tá tanta coisa acontecendo com a minha pessoa que eu não tô nem aí. Eu quero pregar, eu quero ganhar alma. O que mais importa é o céu. O que mais importa é aquilo que é eterno. Tá entendendo? Hein? Quanto mais próximo nós chegarmos dele, mais luta tem, mais perseguição tem, mais odiado você é. Porque antigamente a palavra diz que seríamos odiados pelo mundo. Hoje, tu é odiado pelo pregador. Porque o pregador te olha com cobiça, vê o jeito que tu prega, a unção que tu tem, a autoridade que tu tem, então, o tanto tempo que tu tem, Deus já opera a maravilha, já cria olho gordo, já fica ali cobiçando, aperta a tua mão, sorri, te abraça, mas no fim, queria estar no teu lugar. Ou seja, nós temos que se dedicar ao profundo, irmão. É o tempo das últimas coisas. Então estava falando da Nova Jerusalém, estava falando do novo céu, da nova terra, e estava falando das últimas coisas, uma conclusão. Por quê? Porque estava falando, ó, está chegando aí. Chegou. Apocalipse capítulo 22. Chegou ao fim. Só que aquele que está na posição vai vigiando, se santifica mais, purifica mais, busca mais, lê mais, ora mais, jejua mais, se humilha mais, porque é chegado o tempo. Agora aquele que está de brincadeirinha, está fornicando, é pregador, mas está fornicando, é pregador, mas está de conversinha fiada com aquela mundana daquela menina, ou vice-versa, está brincando com a palavra de Deus, está achando que a coisa é brincadeira, vai, continua incircunciso, você vai ver onde tua alma vai parar. Eles acham que ninguém está vendo. Ei, é por isso que existe a revelação divina do Espírito Santo. É tão tremenda a revelação de Deus, que Deus mostra coisa que você nem queria ver. Você nem queria ver. Por quê? Porque você quer olhar para você. Você quer olhar para o teu caminhar, você quer olhar para o teu ministério. Você tem que ser obrigado a olhar para si. Porque se você olha para o outro, você cai. O outro tá cheio de pecado, tá cheio de erros. Se você olhar para um dirigente tal, como nos últimos dias, que não quer nem saber das ovelhas, as ovelhas padecendo, morrendo, dentro da igreja, sentado na cadeira, você desanima. Mas tem situação que Deus mostra o pecado que é realizado em 4 paredes. O pecado que só aquela pessoa sabe. Ei, você acha que é só ela que sabe? Até parece. Mas há um grandão da Galileia. Que João viu. Aleluia, que Isaías viu. E os seus olhos são como chama de fogo, voltado para essa terra. Ou seja, ele é onisciente, irmão. Ele é onisciente, irmão. Sabe o que isso revela? Nada passa em oculto dos teus olhos. Ele contempla tudo e todos ao mesmo tempo. A habitação de 8 bilhões de pessoas, ele vê todo ao mesmo tempo. Tem um que está comendo, tem outro que está correndo, tem outro que está buscando, tem outro que está pecando, tem outro que está fazendo algo. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Está tudo sob o controle dos seus olhos e nada sai do controle, não tem ninguém que se esconda. Assim que como aquele que caiu tentando fugir da obra de Deus, parou dentro do ventre, pela aleluia, pelo poder de Deus, que Deus mandou aquele peixe lá, ainda Deus o estava enxergando, ainda que desça nos mares, no coração da profundeza dos mares, no oceano, lá 10 milhões de pés para baixo, porque é muito fundo, irmão, os oceanos, se descer lá embaixo, Deus ainda está vendo, ainda que adentra dentro de uma caverna, ainda que dentra e caia
caia dentro de uma cova, ainda que caia dentro da fornalha, ele está contemplando. Ainda que entre dentro da arca, ele está vendo tudo. E ele que está guiando, e ele é o controle, porque se ele estiver no controle, tudo vai bem. Ele está contemplando. E nós temos que entender o seguinte: vamos nos esforçar porque é chegada a hora. É tão tremendo quando a palavra diz que você está sujo. Suja-se mais. Talvez a palavra podia falar assim, ó, aquele que está sujo, cuide-se para se limpar. Aquele que pratica injustiça, ei, toma cuidado. Se atenta para praticar justiça. Chegou o fim, irmão. Está dizendo aqui, o Apocalipse 22, é o fim. É onde tudo é destruído, é onde aquela revelação se cumpre. Aleluia. Que desce a Nova Jerusalém, que tem a medida de não sei quantos estádios, não sei quanto por comprimento, por largura, por tamanho, que eu esqueci, mas está dentro da palavra. E é onde é a nova cidade aquela, a Nova Jerusalém. Aonde não haverá mais luz, não haverá poste, não haverá carro, não haverá lamparina, não haverá vela, não haverá lanterna, não haverá flash, não haverá nada. Sabe quem alumiará essa terra? A Nova Jerusalém é a própria presença, que significa Shekinah, que é a glória visível de Deus, pela qual irá, aleluia, incendiar toda essa terra na Nova Jerusalém, quando tudo se fizer novo. Ele trará, porque ele é a mesma luz. Assim como na Jerusalém fala que não precisar de lâmpada, não precisará de tal coisa, porque ele mesmo alumia. Isso é uma glória tremenda, irmãos. Pensa comigo. Olhar para a face dele e ver que ele resplandece e tudo está claro por causa da glória dele. Oh, aleluia. Então falo para você que reconciliou com Deus hoje. Você que levantou tua mão cansada para Jesus hoje. Você que dobrou seu joelho desconjuntado para Jesus hoje. Ei, para de ficar, aleluia, perdendo tempo com o mundo, com o vício, com o cigarro, com a pornografia, com os vídeos, aleluia, com o adultério, com a fornicação, com a mentira, com a profanagem. Para de perder tempo com essas coisas e se santifica, se conserta, desça na presença. Ai, tenta entender, vai à casa do oleiro. A casa do oleiro está todo tempo e vai na madrugada, pela qual, aleluia, a fila é menor, que ele fará que você ouça a voz dele. Talvez assim, abrindo seu coração, ele há de entrar, porque ele está batendo a porta há tanto tempo e não tem ninguém que abra essa porta e entra. Ele é tão simples, é tão humilde, que ele não arromba, ele não bate com força, ele bate, toca a campainha. Se aquele que ouvir abrir, ele entra a passear e ceará com ele, e os dois, aleluia, se regozijará, porque tamanha glória será sentar nas bordas do Cordeiro. Escuta aqui, quando você ceia, eu vou finalizar. Quando você ceia na tua igreja, seja lá onde for, seja no Grajaú, seja no Guarujá, seja no Ceará, seja no Aracati, seja na Zona Leste, seja onde quer que for, no Macedônia, eu não sei, no Rosana, você ceia. E quando você ceia, aleluia, sabe o que acontece? Você está tomando do sangue, comendo do pão, comendo do corpo, tomando do sangue. Por quê? Porque você está anunciando a morte do Cordeiro de Deus até que ele venha. Ou seja, ele falou, quando eu virei com vocês e cearemos junto. E aonde quer que cear, Jesus vai cear na terra? Não, porque ele virá nos aires. E aquele que tiver preparado irá ser raptado, transladado, será arrebatado, será levado por Cristo. Tem crente que não acredita nisso, tem crente que não acredita mais no bolão, na Mega Sena, na jogatina, no jogo do bicho. Aí eles acreditam, aí eles investem. Mas eu tô pregando para tipo de crente que é verdadeiro, que é fiel, que adora em espírito e em verdade, e que não vai levar na brincadeira a tua salvação. Sabe por quê? Porque aquele que ficar, ele passará pela tribulação. Mas aquele que será transladado
vai sentar na mesa, vai sentar na mesa com Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro, há um casamento agendado da noiva com o noivo. Há um casamento que já está agendado, que significa as bodas, pela qual antes de passar pela borda, o povo vai pelo tribunal de Cristo, onde será galardoado segundo as suas obras, e vai receber o que fez, o que praticou em nome de Deus, aleluia, vai receber a recompensa, porque eles têm que adorar assim como os 24 anciãos, assim como os anjos, tampa o seu rosto, se prostram, joga a sua coroa, adoram o Pai, aleluia, com glória, com aleluia, com amém, 24 por 48, é tremendo. Você acha que a coroa que nós estamos recebendo por ganhar uma alma, por fazer uma obra, por fazer isso e aquilo, cada pedra que está sendo depositada será para nós sentar no trono? Não, irmãos, a coroa que receberemos será o galardão, a recompensa pela qual quem receber tais irá ter como glorificar ele lá no céu. E quem não fez nada, irmão Vinícius? Quem sentou na igreja e ficou de braço cruzado a vida inteira e ainda teve a audácia, sem vergonha na cara. Uma pessoa sem vergonha na cara, que senta na igreja e fala: eu fui chamado para ficar no banco. Mentira! Eu provo, eu tive falando com Deus na madrugada, irmão Nicolas, e Deus falou pra mim: ei, isso é ilusão. Sabe por quê? Filho, lê tal passagem, você vai entender que todos somos membros de um corpo místico, pela qual Cristo é o supremo cabeça, e cada membro é um membro individual, pela qual tem a sua função, e cada um exerce um cargo. Assim como o nosso corpo, veio, os dedos têm uma função, a mão tem uma função, o braço tem uma função, o cotovelo tem uma função, a perna tem uma função, os dedos do pé tem uma função, o nariz, o olho, o ouvido, a cabeça, o cérebro, o coração, o sangue, a corrente de sangue, cada um tem a sua função e cada um deve trabalhar. Então quem fala que foi chamado para ficar no banco é um sem vergonha na cara. É porque eu prego, tô pregando, Deus tá me falando para me falar isso nos altares. E da mesma ousadia que eu prego na live, eu prego nos altares. Quem sabe, quem viu, conhece. Porque tem gente que pensa: não, eu quero ver ele pregar isso aí numa setorial. Eu quero ver ele pregar isso aí no altar, irmãos. Teve gente que, aleluia, duvidou. Eu vi pastores duvidar, olhar para mim e ver: nossa, esse cara aí que vai pregar, o cara tá calvo, o cara tá careca, o cara tá sem perna, tá todo... É ele que tu convidou para pregar? Logo ele. E fez cara de deboche. Aí desmereceu, aí aleluia, desmereceu a minha humilde pessoa, mas é aí onde Deus trabalha, sabe por quê? Porque quando subi no altar, tava presbítero, ancião, bispo, padre, não sei quem lá, tava todo mundo lá, 6, 7, 8, e quando fui ver, quando entrou na mensagem que o poder e a Shekinah desceu, quando eu olhei pro lado, aqueles que zombaram, aqueles que fizeram, balançaram com a cabeça assim, olharam pra mim, tipo, vixe, logo ele aí. Não tinha outra pessoa para pregar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para trás. Tava tudo chorando por causa do poder de Deus que desceu naquele lugar. Oh, aleluia. Nós temos que entender que é o último tempo, as últimas horas, os últimos minutos. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a pregar, perto do final de ano de 2022 que eu comecei a pregar, que Deus me levantou para pregar, ali Deus já me usava para falar que era as últimas horas. Ou seja, se há 2 anos atrás eu pregava que era a última hora, e hoje, será que é o último segundo? É os últimos minutos? É os últimos instantes? É porque Ele está à porta, o céu já está se abrindo, e Ele não vai descer na terra. Esse arrebatamento ele será individual e será, aleluia, silencioso. Nem todo olho verá, porque eles vão pensar: o que aconteceu? Cadê aquele povo? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele irmão, aquela irmã que não se vê já nunca mais? Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar: foi o disco voador, foi não sei quem, eu não sei o que aconteceu, mas não foi arrebatado. Eles não vão crer, mas sabe por quê? Porque não viu, porque Cristo aparecerá nas nuvens no primeiro advento. No segundo é que ele aparecerá pessoalmente para Gog e Magog, para as nações, para todos os sistemas que estiverem ficados. Aí todo olho verá e toda língua confessará. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Deus é o Senhor.
Então, para mim finalizar, eu estou sentindo a presença aqui maravilhosa. Eu não sei se você está sentindo aí. Aleluia. Dá vontade nem de parar. Dá vontade de ficar indo, porque a palavra vai levando. Nós não prepara nada, mas a palavra leva. Aleluia. Como aleluia. Aleluia. As ondas do mar bravio que vai indo, vai levando, vai voltando e vai indo. E vai entrando dentro da profundeza da palavra de Deus. E vamos entender que é a última hora. Então, quando disse ali, é tão tremendo que, ei, tu tá sujo? Se suja demais. Tá se acabando? Se acabe mais. Tá cheirando? Cheira. Cheira mais. Compra de quilo agora. Tá baforando, lança perfume? Vai. Continua. Aleluia. Continua. Tá usando o mesmo produto. Aleluia, que eu esqueci o nome, deu um branco que tá na ponta da língua. Que usa para limpar o morto, para baforar? Vai, continua. Vai baforando. Tá cheirando, tá fumando, tá bebendo, tá mentindo, tá traindo, tá fornicando, vai. Tá com um conversinho decente, tu tá solteira. Tu tá solteiro, mas tá conversando com outro varão, tá com piadinha. Continua, vai mais profundo, desce mais. Você tá tocando num corpo que não é teu, tu tá juntada com um cara que não pertence a você porque você não foi ajuntada, você não foi ajuntado, vocês não pertencem um ao outro porque Deus não selou o matrimônio. Continua. Vocês vão ver onde é que vai parar. A palavra diz isso, então vou pregar isso. Aquele que é sujo, suje-se mais. É imoral, desce mais. É lascívia, é prostituição, é fornicação, é penetração, é tudo que é horrível, é tudo que é de má fama, é tudo que simboliza uma meretriz, uma mulher de casa noturna. Continua, vai, vai. Você vai ver o que o diabo vai fazer. O diabo tá soprando, vai, o prazer é gostoso, vai, o desejo da carne é mais ainda. Continua, vai viver a vida é única, a vida é uma só. Você tem que viver, você é jovem, você é novo. Continua, você tem que viver, porque depois que morre já acaba tudo. Mentira, depois que morre o corpo volta para o pó. E a vida, ela se inicia uma eternidade, ou seja, no inferno, no lago de fogo com enxofre, ou seja, na mansão celestial na Nova Jerusalém. O que entender sobre essa palavra? O que entender sobre essa palavra? A palavra deixa bem claro, irmãos. E eu quero finalizar, porque eu já passei aqui, já vai 40 minutos de palavra. Mas a Bíblia diz que essa passagem é uma admoestação. Essa palavra diz que são promessas finais ou uma conclusão para acabar com tudo. É onde o inferno dará os seus mortos para o grande juízo final. E eu vou repetir, porque eu gosto de ir segundo o pouquinho que Deus me ensinou e me entregou. Eu tenho que passar. Que está cheio de pregadora, apóstola, missionária, missionário, apóstolo, pregador, levita. Um tipo de pessoa que eu não consigo identificar. Que estão dizendo que todos, absolutamente todos, hão de comparecer diante daquele grande trono branco. Ou seja, o grande juízo final. Eu quero liberar uma coisa para você. Você que é salvo, você que está se santificando, você que é salvo pela graça, que não é pela evangelização, não é entrando nos hospitais, não é, aleluia, na obra da caridade, não é ofertando, não é dizimando, não é, aleluia, vestindo os moradores de rua, não é dando comida para eles. Não. É pela graça. E o que é a graça? É o favor imerecido, aquilo que não merecemos. E Ele irá nos alcançar. Mas nós temos que entender que
Há uma diferença do tribunal de Cristo para o grande juízo final. Do tribunal de Cristo para o grande trono branco. Quando alguém falar para você que todos hão de parecer ao juízo final, você pode falar abertamente. Você pode falar abertamente, não, eu não parecerei. Sabe por quê? Porque esse juízo final são para aqueles que já estão condenados. Tá, e você vai passar por qual juízo? O tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque quando cumprir a profecia de Daniel, terminando as 70 semanas que falta uma semana de anos. Quando finalizar, vai para Apocalipse, entra a tribulação, mas aí a igreja sobe. A igreja ela não verá grande tribulação e eu posso provar, aleluia, claramente dentro da palavra, porque aquilo que é, aleluia, o método, aleluia, alegórico, método, aleluia, simbólico, método, aleluia, que alega, que entende, que acha, do achismo, esse não provém da palavra de Deus, mas eu estou pregando aqui dentro da Sagrada Escritura de Deus, você, eu, nós, sabe por que nós não pareceremos, aleluia, a grande tribulação? Sabe por quê? Porque você não está renunciando à toa para se encontrar com o anticristo. Você não está se renunciando à toa para receber por mestre, por governador o anticristo. Você não está se dedicando, se fortalecendo, deixando de viver a sua vida carnal, deixando de viver a sua vida depravada, caída, corrupta, adâmica, para você se encontrar, aleluia, com o anticristo, com o capeta encarnado. Você não está se consagrando, se guardando para encontrar com o diabo, ou com Satanás, ou com a antiga serpente, ou Apolion, eu não sei, mas você não está, sabe por quê? Porque ele diz, Apocalipse capítulo 3, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu o guardarei da hora, não do momento, da hora, que há de vir sobre, para tentar sobre aqueles que habitam sobre o mundo, e aquele que estiver vai ser fustigado com vara de ferro, aqueles que tiver vai suportar a sexta abertura do primeiro selo, vai suportar o derramamento das 7 taças da ira de Deus, vai suportar, aleluia, as 7 trombetas, que vai destruir, vai acabar com essa terra. A igreja sobe antes, irmãos. A igreja sobe antes da tribulação. Sabe qual é o motivo pela qual a mão de Deus já não destruiu essa terra? Se chama igreja. Se chama ovelhas e não bodes. Se chama trigo e não joio. Se chama aquele que verdadeiramente serve e aquele que não serve. Ou seja, se chama justo e não ímpio. Se chama verdadeiro e não falso. Se chama justo e não pilantra. Se chama justo e não safado. Se chama justo aqueles que irão entrar e subir. Aqueles que vão herdar. Aqueles que serão cordeiros e sacerdote real. Lá em cima no trono da graça de Deus. Oh, irmãos. É o último tempo. Eu estava falando uma coisa aqui que até esqueci. É o último tempo. O último avivamento é agora. A última hora são agora. Sabe por quê? A própria palavra diz que não há salvação para algumas pessoas, tais como aquelas que não liberam perdão, como ele disse. Quando estiverem orando, se tiverem algo contra os seus irmãos, perdoa-os. Porque se você não perdoar os seus irmãos, o teu Pai que está no céu não perderá o teu pecado. Ou seja, quem não libera o perdão não é perdoado. E quem não é perdoado não é salvo. Segundo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele, porém, que dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, até aí é relevante. Aquele que dizer uma palavra contra o Filho do Homem, ele releva. Mas aquele que dizer qualquer palavra contra o Espírito
Espírito Santo de Deus, a esse já não tem mais perdão. Se enquadra no ato da blasfêmia. A blasfema não tem perdão. Já blasfemou uma vez, aí eu não posso também condenar, né? Mas a Bíblia diz isso aí, que aquele que blasfema já perde a salvação e não tem chance de reconciliação. Ou seja, e aqueles que um dia provaram do Espírito Santo de Deus, provaram dos dons celestiais, aqueles que um dia profetizaram, aqueles que um dia tiveram poder e autoridade sobre o ministério pela qual Cristo confiou e caiu e voltou para trás e desviou, a palavra diz que é impossível estes voltar ao arrependimento. Ou seja, aqueles que um dia caiu, foi para o mundo, só se for um milagre de Deus para voltar. Porque a palavra diz que é impossível eles voltar a crer, a se converter e a se arrepender. Portanto, vamos analisar como é que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Sabe por quê? Porque a qualquer momento a trombeta soará. A qualquer momento a trombeta soa. Agora olha para mim aqui. Se a trombeta pode soar a qualquer momento, pela qual o Pai disse, não haverá dia, não falo qual é a hora, mas haverá sinais. E os sinais estão aí, já se cumpriu a maioria deles, e a maioria vão se cumprir, e outras estão cumprindo. Haverá sinais. Como que eu vou me preparar para a semana que vem? Irmão, tu pode morrer hoje. Cristo pode aparecer para ti hoje, nessa madrugada. Tiago 4, verso a partir do 3 vai dizer, ei, não conteis com o dia de amanhã, mas digo, se Deus quiser, nós faremos tal coisa amanhã. Pastor diz, procedência maligna. Pode ser qualquer hora, a trombeta soa. Escuta aqui. Eu quero finalizar, mas Cristo está me chamando e a graça está descendo. A glória desse outro lado está subindo. Eu creio que tem crente que está dando glória a Deus aí desse outro lado. E o poder de Deus está aqui em nosso meio. Ou seja, a trombeta soará. A Bíblia não dá hora, não fala que vai ser em 2030, não fala que vai ser no final de 2024, que a trombeta soa. A palavra não diz o dia, a data, o século, o calendário. A palavra não diz exatamente o dia, mas falou que haveria sinais. Ou seja, se eu não sei o dia e nem a hora, como eu vou me preparar para um evento que eu não sei quando há de acontecer? Ah, mas aí vai preparando, irmão. Não, irmãos. Eu, porém, vos prego uma verdade nesta noite. Não há tempo. Não podemos se dar o luxo de se preparar. Porque vai preparando, não, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu leio, amanhã eu consagro, amanhã eu desço, amanhã eu vou na vigília, amanhã eu subo o monte, amanhã eu deixo de viver a carne, amanhã eu tiro o WhatsApp e desinstalo, amanhã eu saio do TikTok, amanhã eu saio do Kawaii. Não, nós temos que entender que tem que estar preparado. Não há tempo para se preparar. Por quê? Porque eu vou fazer amanhã eu começo a jejuar, e se Deus voltar para ti hoje, acabou, irmão, parou, porque tem que ser feito em vida, porque quando a alma clamar diante do trono, tem o socorro. Pelo amor de Deus, eu fiz a tua obra, eu preguei, eu ganhei algumas almas, eu falei do teu amor, eu louvei, eu regi, eu cantei, eu dirigi, eu preguei, eu fui pastor. E ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, apartai-vos, maldito que não levou a sério a minha obra, vá para o lago de fogo eterno. Não há tempo para se preparar. Tem que estar preparado. Você que está no pecado, bonitinha, sai do pecado. Nós que estamos no pecado, vamos ter vergonha na cara, vamos tirar a safadeza, vamos tirar tudo aquilo que não procede de Deus. Mortifica o pecado. Sai do pecado. Você quer namorar sem ser casado? Toma cuidado. Talvez você está deitando com o capeta. Talvez você está deitando na cama com o capeta. Está tendo relação com o demônio. Toma vergonha na cara. Se santifica. Transforma a tua vida, a tua alma. Ei, dê valor para a tua alma. A tua carne é podre. Ela vai voltar para o pó. Ele mesmo falou do pó, veio do pó retornar. Mas a alma, ela é eterna. Para de querer viver o desejo da tua carne. Mortifica, acaba com a tua carne.
Não cumprireis o desejo da vossa carne. Sai do pecado. Para de pintar e bordar com o diabo. Para de dar legalidade para ele atuar na tua vida, no teu corpo, na tua mente, no teu coração, no teu lábio. Para! Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Talvez assim nós receberemos a graça e pela graça seremos salvos. Talvez assim, como ele olhou e um dia achou Noé e tua família na retidão, achou Noé e sua família no caminho, ele achou graça, ele falou, olha, esse eu guardarei, mas se eu não tivesse achado ele, todos desceriam à morte, mataria todos. E o mesmo Deus da época do dilúvio, da época de Noé, que casava, dava-se em casamento e ria, festejava e bebiam, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus que acabou, que destruiu com o exército de Senaqueribe, que invadiu Judá, que matou 1 milhão e acabou entregando o rei para ser morto pelos seus próprios soldados, que tentou invadir, acabar com Judá, é o mesmo Deus de hoje. Oh, glória! Então sai do pecado. Sabe o que eu vou falar para finalizar? Tem gente que tá querendo sair. Calma aí, só um minuto. Tenha paciência. A palavra de Deus diz: não se apressem em sair na presença de Deus. Sabe o que isso diz? Vai pro culto, fica o dia inteiro no celular, fica o dia inteiro, aleluia, sentado, coçando a perna, coçando a cabeça, coçando a lêndia, eu não sei, fica o dia inteiro fazendo não sei o que, e quando chega tem 2 horas só de culto, aí quer ficar reclamando lá na igreja. Aí esse culto não acaba, o irmão passou do horário. Esse irmão não vigia. Irmão, a palavra diz: não se atente nem se apresse em sair da presença de Deus, porque é pecado. Então, revemos como que estamos diante de Deus. Vamos imaginar o que nós estamos fazendo e se está sendo aceito. Sabe por quê? Eu estive falando com Deus na madrugada. E é na madrugada que Deus está me fazendo entender alguns mistérios pela qual tem que ser alertado o teu povo. Ei, Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Deus não recebe qualquer tipo de adoração que é feita de qualquer jeito, um descontentamento, a insatisfação, pouco caso da obra de Deus. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Tem que desejar novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, não o mentiroso, mas o novo, verdadeiro, para que por ele vades crescendo, para que eles vades e deis fruto, e cresçam, e se aprofundem, e multipliquem. É tanta coisa que Cristo está querendo falar aqui que... e para finalizar o que eu ia falar aqui. Deus não recebe, sabe por quê? Porque na época que tu pulava carnaval, tu quebrava a sandália, quase quebrava o calcanhar, voltava suja, voltava com o pé cheio de lama, voltava com o vestido rasgado, com a calça, com o short curto, pulava, extravasa, cantava Ivete Sangalo, Sandy Júnior, cantava, aleluia, Paula Fernandes, cantava que adorava, que era uma maravilha, ficava rouca, gritava, idolatrava, os ídolos pela qual Deus falou, ei, e não façam isso, que isso é idolatria, pela qual fazia tudo, pela qual passava 1, 2, 3 dias e 3 noites sem dormir, sujo, suado, aleluia, correndo para lá e para cá, fumando, cheirando, bebendo, e fazia, se entregava de um tal jeito que fazia com graça, com coragem, com ânimo. Agora para Deus está cansado. Ou seja, parece que os crentes, antes de se converter ao cristianismo, mais eles adoravam o capeta do que eles estão adorando hoje. Por quê, irmão Vinícius? Porque pro capeta eles ficavam 3 dias sem dormir. Para Deus não consegue ir na vigília. Pro capeta pulava, com as mãos para lá e para cá, suava, quebrava a sandália, quebrava o chinelo, voltava descalço, andava, fazia uma lamaceira nos pés. Agora para Jesus tem que estar tudo limpinho, não quer pular, não quer fazer nada, não quer bater palma, não quer cantar, não quer suar, não quer sentir a graça. Deus está vendo. Fumava cachimbo, cheirava cola. Fumou crack, cheirou cocaína, se prostituiu, se vendeu. Agora para Deus quer entregar migalha.
Você acha que Deus recebe migalha? É a mesma coisa de estar olhando para Deus falando assim, uma pessoa milionária na fortuna e fala, Deus, toma aqui 5 centavos da minha adoração. Você acha que Deus quer migalha? Você acha que Deus aceita migalha? Ele tanto fez que entregou até o filho para morrer por você, para você entregar migalha? Ele não recebe. E para finalizar, agora eu acabo. Prometo. Agora eu acabo. Pensa comigo, irmãos. Ainda que você faça tudo para a obra de Deus. Você se doa, você oferta, você dizima, você atende os necessitados, os órfãos, as viúvas, você evangeliza, você entra dentro dos presídios, você entra dentro dos hospitais, você ganha alma, você dá vestimenta para aquele que está com frio, você dá marmita na rua, você dá um café, você dá dinheiro, você faz uma ação de graça, você faz isso, você faz aquilo. Ainda que você faça tudo, se disponibiliza, anda, se mandar você caminhar 1 milha, você caminha 2, 3, 4, 5 sem cansar. Ainda que você faça, se disponibilize. Ah, irmão, eu fui pregar, eu preguei no ciclo de oração, depois preguei no culto, depois preguei na igreja à noite. Da noite ainda eu tive que pregar na live. Ainda que você tiver que pregar 4, 5 vezes, 6 ao dia, ainda que você se entrega, se mata pela palavra, pelo evangelho, isso tudo ainda não é nada. Agora imagina aqueles que querem ofertar. Ó, Deus, aqui tem uma migalhinha, toma. Aqui tem um glória a Deus. Cantava pra Paula Fernandes, ficava rouca. Agora não quer gritar pra Jesus? Tu gritou pra Palmeiras, pra Corinthians, pra São Paulo, pra fulano, pra ciclano, pra MC, pra rock and roll. Tu gritou pra Michael Jackson o tempo todo. Tu ia, pagava, assistia, dava, idolatrava. Agora pra Jesus tu tá quer dar o mínimo? Deus não recebe. Então, é tempo da última hora. Vamos nos fortalecer porque a nova Jerusalém está próxima. E para habitar lá, tem que muito se esforçar porque o reino do céu é tomado à força. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Bem alegre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Poderoso. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. Santo é o teu reino, é o seu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Então a palavra é essa. Glória a Deus. Serve de muita meditação.